Fala galera, tudo bem? Tá começando mais uma edição do nosso Truckcast, o seu podcast das estradas. Meu nome vocês já sabem, João Vitor, sou jornalista e redator da Infotruck, a sua rota da informação. E hoje o Truckcast está tendo a honra de receber ele que é diretor da Rumo Brasil, empresa de consultoria estratégica exclusiva para transportadores, Rafael Brito. Seja muito bem-vindo, Rafael, é uma honra para o Truckcast ter sua presença. Olá, obrigado, João Vitor. Boa tarde a todos aí. É uma honra para mim também poder dedicar um pouquinho desse tempo aqui, falar sobre o nosso segmento aí tão importante no Brasil, né, o transporte rodoviário de cargas. Espero aí que seja uma conversa bem produtiva. Oh, com certeza. Um prazer poder estar contando contigo, Rafael. Você ouvinte, não esqueça, já deixa o like, ative as notificações e compartilhe esse nosso episódio que está imperdível, hein? A gente sempre lembra que esse episódio tem um oferecimento da Azul de Postos, que é a sua parada de qualidade com tudo que você precisa na estrada. São 5 postos de combustível no Paraná, localizados em Cascavel, Toledo, Candói, Diamante do Norte e Marechal Cândido Rondon. Azul de Postos, a sua melhor parada. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a reforma tributária, um assunto que tem sido muito discutido aí nos últimos meses aqui no Brasil. Teremos novos impostos? Serão novos impostos? O que são CBS, IBS? Quais as principais características dessa reforma? Essa reforma ela é necessária? Tem um período de transição? Como que vai ser esse período de transição? O que vai acontecer para o transportador, para os cidadãos comuns? Tudo que pode acontecer com essa reforma. A gente vai aprender muito agora com o Rafael, nosso especialista. Vem com a gente! E, como já é de costume aqui no Truckcast, né? Pra galera te conhecer, Rafael, queria que você contasse um pouco da sua história, como que você chegou até esse momento na Rumo Brasil, mexer com os impostos, tá à frente das tributações, impostos. Conta um pouquinho aí para os nossos ouvintes, por favor. Claro, claro, João Vitor. Bom, eu iniciei minha carreira já muito cedo, né? O meu primeiro estágio ele já foi direto no escritório de contabilidade, né? Então, acho que grande parte dos tributaristas ou começam no escritório de contabilidade ou advocacia. O meu caminho foi pelo escritório de contabilidade. Sempre quis muito entender, né? De como que gira toda essa máquina aí por trás das tributações, dos impostos, né? Como que isso tudo, de certa forma, impacta também na vida do cidadão, né? Então, desde lá, acabei aprendendo, né, toda a parte de tributação e tal, e de lá para cá vim desenvolvendo um trabalho muito específico aí dentro das transportadoras, né? Então, hoje me considero aí uma pessoa com vasto conhecimento justamente na questão tributária das transportadoras, né? E com isso temos buscado aí sempre ajudar o segmento aí a buscar o melhor approach, a melhor performance aí dentro da carga tributária. Não, e falar em impostos e tributos é um assunto que já dá um arrepio na espinha de qualquer brasileiro, né? Vamos falar assim, mas principalmente dos empresários, transportadores. E a gente ouviu muito falar sobre a reforma tributária. Queria que você explicasse para quem às vezes não está sabendo ou acompanhou muito pouco, o que é a reforma tributária e se você enxerga ela como necessária no Brasil nesse momento. Claro, claro. De fato, a reforma tributária ela já vem sendo discutido, né, há alguns anos por vários governos, né, então não foi algo da noite para o dia que aconteceu, né, a exemplo disso, o próprio projeto, né, a PEC que a gente chama, que foi aprovado pela reforma tributária agora, que virou a reforma tributária, ela é a PEC 45 de 2019, né, então, veja, é um projeto que ele foi postado no ano de 2019 e somente, né, ao final de 2023 ali que ele de fato teve sua aprovação e se transformou, né, na emenda constitucional 132 ali de 2023, que a emenda constitucional aí que vai fazer com que a reforma tributária venha à tona, né. Poderia dizer que os principais objetivos da reforma tributária hoje, né, são 3 pilares, né, que o governo tem construído essa reforma tributária, né. O primeiro deles é fazer com que a economia brasileira ela cresça de uma maneira sustentável, né. O segundo é que tornar o sistema tributário brasileiro mais justo, né. E o terceiro é buscar uma maior transparência e redução do litígio, né? Hoje no Brasil nós possuímos
um grande número de processos, né? Para você ter uma ideia, 75% do nosso PIB hoje, ele está parado em discussões tributárias no país, né? Então, é um valor, um número realmente assustador quando a gente olha para um país do tamanho do Brasil, e muito disso acontece, de fato, pela complexidade, né, da apuração dos nossos impostos hoje, né? Isso, além de dificultar o dia a dia do empresário, ele também acaba sendo, deixando muitas vezes de atrair investimentos de fora em razão da complexidade, né? Os estrangeiros, na maioria das vezes, não entendem como que os impostos são apurados no Brasil. Então, a reforma tributária, de fato, ela é necessária, né? Ela já vem aí de longa data, né, que o Brasil precisa que ela aconteça. Talvez o que nós estamos apenas fazendo, assim, dentro desse processo da reforma tributária hoje, né, ela veio cadenciada, né, ao longo do tempo, citei para você, de 2019 para cá, para ter essa aprovação, e agora onde chegou realmente na vias de fato, né, onde ela está se tornando realidade, o sentimento nosso da área é que ela está acontecendo um pouquinho acelerado demais, agora que seria o momento das reais discussões, né, ela está sendo um pouquinho acelerada para, de fato, já ser colocada em prática, né? Então, na nossa opinião, isso também deve trazer os seus impactos, né, mas a necessidade da reforma tributária, ela é, sim, João, indiscutível hoje para o crescimento do país. Não, perfeito. E como é muita coisa no Brasil, né? Às vezes acaba atropelando, então é meio que, vamos falar, dar o jeitinho brasileiro para acabar acelerando o processo, para estar, de fato, levando ela para frente, né? Mas a gente teve um dos principais assuntos aí da reforma tributária seriam os novos impostos, né? O IBS, CBS, a gente ouviu falar sobre a sigla deles. Eu queria que você explicasse um pouco para a galera que não entende ainda o que é o IBS, o que é o CBS e como que eles se diferenciam dos impostos atuais. Claro, claro. Hoje, os impostos, eles estão divididos em federais, estaduais e municipais, né? Então, esse é o nosso atual ordenamento, né? Basicamente, a CBS, né, Contribuição sobre Bens e Serviços, ela veio para substituir o nosso antigo PIS/COFINS, né? PIS e COFINS, que eram dois impostos que possuímos, né? E juntamente na CBS nós vamos passar a ter uma inclusão momentânea do IPI, né, que a gente chama assim, que também é um imposto de caráter federal, né, só que o IPI ele vai também ter a sua substituição por um novo imposto chamado imposto seletivo, que é um imposto, né, que não está no rol desse que você comentou, porque ele de fato é um imposto, é como se ele fosse um imposto novo. Então, parte do IPI vai virar CBS e uma parte dele vai virar o imposto seletivo, que é o imposto que a gente tem chamado assim, o imposto do pecado, né, onde esse imposto ele vai ser cobrado sobre artigos de luxo, sobre bens que não fazem bem à saúde, né, prejudiciais, ele vai ser cobrado também sobre bens e serviços que, de certa forma, prejudiquem o meio ambiente, então, por isso, o nome dele é um imposto seletivo. Então, basicamente, no ordenamento federal, nós vamos passar a ter esses dois impostos, né, tanto a CBS como o IS, né, o que ainda fica, né, no formato anterior é o imposto de renda e a contribuição social, né, que são impostos daí que incidem sobre a lucratividade de fato das empresas, né. Esses impostos eles foram deixados para um segundo momento também passarem por uma reforma, né. Já o IBS, ele é um imposto que veio para substituir o chamado ICMS, né, e também o ISS-QN, que antigamente era, que atualmente ele é por parte dos municípios, né. Então, o imposto estadual e o imposto municipal, eles foram unificados e passarão a se chamar IBS, né. Então, basicamente hoje, né, essa sopa de letrinhas, ela vai ficar nesse formato. Uma das grandes diferenças
João, que eu posso lhe falar hoje é que anteriormente nós tínhamos, né, os regulamentos estaduais, nós tínhamos todas as legislações municipais e também todos os regulamentos federais e tudo mais. Então, cada ente federativo, ele possuía ali as suas legislações próprias e tal, tudo mais, né? Agora, com a reforma tributária, mesmo IBS e CBS sendo impostos distintos, né, eles vão seguir um mesmo ordenamento. Tanto é que ambos, né, os impostos, eles estão dentro, né, dos mesmos projetos de lei, né? Na verdade, são dois hoje que eles estão divididos, né, esses, os PLPs que a gente chama, que estão sendo discutidos na Câmara e depois no Senado, né, mas eles possuem a mesma base, né, então a mesma base tributável, a mesma base de incidência, a única coisa que vai diferir entre eles aí são as alíquotas. Ah, entendi. Não, perfeito. E você comentou, a gente estava falando da reforma dela ser necessária, então a gente imagina que tem os pontos positivos dessa mudança nos impostos do IBS, CBS. Queria que você falasse pra gente quais os pontos positivos dessa mudança e tem pontos negativos também? Se sim, quais pontos negativos que essa mudança você acha que ela pode trazer pro público em geral? Os pontos são, em sua grande maioria, aí, positivos, né? Eu acho que a reforma tributária vai trazer ela pretende, né? Vou falar ainda pretende, porque a gente precisa, né, aguardar aí os próximos passos, mas a ideia é que ela traga uma maior transparência, né, sobre realmente os tributos, né, que cada contribuinte recolhe, seja pessoa física ou jurídica, é uma simplificação do nosso atual modelo tributário, né, onde hoje, seja uma transportadora, uma empresa comercial, uma empresa de serviço, na maioria das vezes é muito difícil nós precisarmos qual é a alíquota efetiva da sua carga tributária, né, justamente porque nós temos uma colcha de retalhos mesmo dentro da legislação brasileira, onde as exceções elas são muito mais numerosas do que a regra, né? Então a gente precisa sempre estar consultando o que é uma exceção, o que é um benefício, para estar conseguindo entender qual que é a carga. Então a ideia principal da reforma tributária é que isso não aconteça, né, em especial nas regras, nas diretrizes principais, né, entretanto, a gente já percebe que isso já vem acontecendo. Tanto é que, atualmente, né, dentro da própria reforma, nós já temos algumas atividades que elas possuem uma redução de alíquota, outras que elas vão ser desoneradas e tudo mais. Então, a visão que temos é que ela é positiva naquilo que se propõe, mas agora, quando está chegando na via prática, nós já estamos tendo algumas visões, assim, de que estamos cometendo os mesmos erros que cometemos lá atrás, né, no antigo ordenamento tributário, né, vamos falar assim já enquanto passado. Então, isso é uma das principais preocupações que nós temos tido, né, se de fato a reforma tributária, ela não vai acabar com tantas exceções como nós possuímos já antes. Então, de ponto positivo isso, o ponto negativo realmente é esse, né, de nós repetirmos esses mesmos erros que cometemos antes, e também eu acho que da falta de discussão dentro de cada segmento, né, a gente acaba, talvez esse é o principal ponto negativo, né, nós estamos vendo que a celeridade que está se dando no processo nesse momento pode fazer com que alguns segmentos sejam altamente impactados, né, então isso é uma preocupação bem grande ainda. Sim, sim. Se na teoria ela fosse seguida exatamente, se ela fosse seguida exatamente como na teoria, seria o mundo ideal, né? Mas a gente sabe que na prática muitas coisas acontecem e existem algumas mudanças. Mas eu queria te perguntar, Rafael, como que as empresas, a gente trazendo já mais para o lado corporativo agora, como que as empresas podem se preparar para essas mudanças, assim, de mudança de impostos, o que cada empresa tem que fazer para estar pronta para essa nova reforma tributária? Claro, eu acho que o ponto principal aqui, lição de casa de todo empreendedor, é acompanhar, né,
Muitas vezes a gente acaba observando algumas empresas ainda tratando a reforma tributária como uma hipótese, né? Ah, talvez isso aconteça, vamos aguardar, né? Esperar chegar lá, mas nós estamos aí, né, em 2024, 2025 já é o último ano propriamente do atual modelo, e em 2026 nós já vamos trabalhar com o que a gente chama das alíquotas testes, né? Então, em 2026, todos os contribuintes eles já vão recolher 0,9% de CBS, 0,1% de IBS a título de alíquota teste, né, justamente para que possamos fazer ali essa transição de modelos, né, todo esse entendimento, e a partir de 2027, né, em especial o CBS, ele já vai estar rodando 100%. Então, volta e meia a gente ainda encontra alguns empresários onde não tratam a reforma como uma realidade, né, mas ela já é uma realidade. Então, neste momento, né, o que é a lição de casa? Se atentar para tudo aquilo que já é certo, né, aquilo que nós já temos sólido dentro da reforma tributária, que de fato não deve mudar, e nós já temos bastante coisas, né? E, em especial, eu acho que cada segmento precisa começar a olhar para as suas peculiaridades, né? Entender que tipo de ação ainda poderia ser feito, né? Seja dentro da Câmara dos Deputados, seja dentro do Senado Federal, para que determinadas especificidades do segmento não sejam deixadas para trás, porque esse é o momento em que, em tese, né, o poder público ele está aberto, né, onde os nossos deputados e senadores teriam que estar trabalhando em prol, né, da própria população e dos empresários, só que nós, enquanto empresários, precisamos levar a eles todas essas demandas, né, só que para isso nós precisamos ser conhecedores, né, daquilo que de fato está acontecendo. Então, estudar, né, entender realmente sobre isso, para que a gente não seja só mais um passageiro dentro dessa reforma tributária, e ao invés de estarmos tendo uma participação ativa agora, nós simplesmente aguardemos, né, a virada aí do modelo e sejamos mais um impactado. Eu acho que se deixarmos para fazer isso lá na frente, certamente vai ser muito mais difícil possuirmos qualquer melhoria, qualquer modificação, do que se estivéssemos já fazendo isso desde já. Com certeza, né? E também é uma outra prática que todo mundo costuma, vai deixando para a última hora, né? E você tocou num ponto, Rafael, muito importante no começo da sua resposta, que era falando sobre que ano que vem já é o último ano do atual modelo, que já vai começar as alíquotas teste. E eu falo, uma mudança tão grande assim implica um período de transição, eu imagino. Eu queria que você explicasse para como vai ser esse período de transição, quantos anos, quanto vai demorar para a gente ter essa nova reforma, esses novos impostos totalmente estabelecidos aqui no país. Sim, a CBS, né, que é o imposto federal aí que hoje mais vai impactar na vida de todos os empresários aí, a partir de 2027 ela já vai estar plena, né? Então, mas o próximo ano permanecemos no atual modelo, em 2026 a gente já paga as alíquotas testes, e em 2027 a gente já começa aí sim a fazer o pagamento dela na integralidade, né, e daremos fim aí ao nosso antigo PIS e COFINS, né, em especial eles. Já o IBS, né, o IBS ele vai ter toda uma aplicação gradativa, né, a partir de 2029, né, ele vai ter uma aplicação gradativa, ano a ano você vai pagando um pouco, né, do percentual total dele, porque ele, já que ele vai unificar tanto o ISS-QN como também o ICMS, ocorre que toda essa reorganização dos poderes municipais e estaduais para poderem usufruir dos impostos que nós vamos recolher para um lugar só, né, para fazer toda essa distribuição, ainda exige que eles façam um approach, né, mais específico disso tudo. Então, por isso que o IBS, ele vai acontecer aí num tempo um pouco superior.
Não, perfeito. E agora voltar lá no começo que eu comentei lá logo na nossa abertura, que a gente ia falar um pouco o que muda na vida do transportador. Acho que os transportadores já devem estar até bravos aqui comigo, que eu não fiz essa pergunta ainda para você, Rafael. Mas queria que você falasse para eles, para nossa audiência que segurou aqui até o final, essa reforma tributária, esses novos impostos, o que ela muda na vida do transportador? Claro. Além das sopas de letrinhas aí que a gente já falou, né, João Vitor, um pouco acerca disso, né, vou falar de uma maneira bem específica, né. Então, em especial, hoje nós possuímos 3 regimes de apuração, né, principais assim, o lucro real, né, lucro real não cumulativo, né, boa parte dos transportadores estão neste, em especial as empresas um pouco maiores, o lucro presumido, né, empresas de alta margem e empresas já de médio porte normalmente estão neste, e as empresas do Simples Nacional. Para as empresas do Simples Nacional, as modificações elas são pequenas, né? O que vai acontecer? Os transportadores que estiverem no Simples Nacional, eles vão ter a opção em seguir pagando o Simples Nacional da forma como ele paga hoje, ou ao invés dele pagar o PIS e o COFINS e o ICMS e o ISS-QN por dentro da tabela do Simples Nacional, ele vai poder optar por pagar esses 4 impostos no modelo do IBS e da CBS, permanecendo no Simples, ou seja, nada vai mudar na parte do INSS patronal dele, na parte do imposto de renda e da contribuição social, entretanto, ele vai pagar PIS, COFINS, ICMS e ISS por dentro do novo regime da reforma tributária. O que isso vai fazer com essa empresa do Simples Nacional? Quando ela estiver prestando serviço, né, para os seus clientes e tal, os seus clientes poderão tomar créditos integrais da CBS e do IBS se ela optar por recolher dentro desse regime misto, vamos assim chamar, né? Estando no Simples Nacional, mas pagando CBS e IBS no formato de tributação normal, né? Agora, as empresas do Simples que permanecerem, né, no regime anterior, aí sim, né, elas vão poder dar de crédito para os seus tomadores apenas aqueles valores ali que ela recolhe pelo Simples Nacional. Já para as empresas do lucro presumido, o que vai acontecer é a extinção do lucro presumido, né? Então, o lucro presumido cumulativo que eu digo, né? A gente tem o costume de chamar o lucro presumido, mas na verdade o lucro presumido é só para finalidades do imposto de renda e da contribuição social, só que acompanha ele o que a gente chama de cumulatividade do PIS e do COFINS, ou seja, aquelas transportadoras que pagam uma alíquota fixa de PIS e COFINS sobre o seu faturamento. Esse modelo não vai mais existir na reforma tributária. Então, esse vai ser um dos transportadores mais impactados, né? Então, existem muitas transportadoras dentro desse regime que elas vão precisar migrar para o regime, né, da CBS e da IBS normal. Então, esse é um grande impacto. Já para as empresas que estão atualmente no chamado lucro real ou PIS/COFINS não cumulativo, né, essas empresas elas vão ter bastante diferenças na sua forma de apuração, né, no formato. Então, vou citar alguns dos pontos aí que a gente tem mapeado aqui como principais dores aí a serem averiguados pelo transportador, né. Então, o primeiro deles, né, de alteração negocial. Atualmente, boa parte dos transportadores, né, acaba que quando eles subcontratam serviços de transporte, eles não, em operações de subcontratação, eles não exigem do subcontratado a emissão do contra-CTI, que a gente chama, né, que é quando eu detenho frete, passo para um terceiro fazer, eu não exijo dele, né, esse contra-CTI e acabo fazendo o meu creditamento ali via contrato de frete. Então, para estes casos, como um exemplo, se eu não exigir o contra-CTI, desse meu subcontratado, eu não vou estar tomando crédito sobre aquela operação dele. Isso vai valer tanto para a CBS como para a IBS. Então, hoje, quando há a negociação dos fretes, normalmente o ICMS atual, ele não é repassado para o subcontratado. Então, nestes casos, nós vamos precisar ter toda uma reorganização de como os fretes são negociados, porque senão, né, ambas as partes vão ser fortemente impactadas.
Um outro grande impacto para as empresas do atual regime não cumulativo é o crédito presumido sobre a subcontratação de autônomos. Atualmente, essas empresas elas podem fazer créditos de 75% dos valores pagos aos autônomos. O que ocorre? Na reforma tributária, há uma previsão que nós vamos poder seguir fazendo crédito sobre esses autônomos, entretanto, o percentual ainda não está definido e ele será revisado anualmente. Então, hoje eu não consigo fazer um deparo ali para entender assim, qual que é a minha atual alíquota e qual vai ser a minha alíquota no futuro. Isso vai mudar bastante também. Encerramento do crédito presumido, né, para aquelas empresas que hoje estão recolhendo o ICMS via crédito presumido e não regime normal, que a gente chama, né, então o crédito presumido do ICMS ele também vai acabar. Então, com isso, elas também vão precisar recolher o IBS pelo regime normal. Né? Além disso, né, estamos assim com várias discussões sobre o que poderá ser tomado créditos. Né? Vamos poder creditar sobre o pedágio, sobre seguros, como vai funcionar pagamentos indevidos e tudo mais. Então, ainda qualquer pessoa que precise que hoje que pode fazer um cálculo efetivo de qual vai ser a alíquota de uma transportadora, eu poderia dizer que ainda é cedo demais, que a gente ainda não consegue deter toda essa precisão, que a gente realmente precisa aguardar um pouco mais a propositura dos regulamentos, mas o que nós temos até o momento é que já há um grande mapeamento de pontos de atenção e risco para o transportador que a gente vai precisar aguardar. Não, com certeza. Não, mas já deu pra entender bem, acho que todo mundo aí conseguiu entender perfeitamente. E, Rafael, a gente costuma falar aqui no TradeCast que tudo que é bom passa muito rápido. Infelizmente a gente já está com um tempo curto aqui. Queria, só para finalizar, queria te agradecer pela presença. Foi com certeza uma aula sobre essa reforma tributária. Tenho certeza que todo mundo pôde aprender bastante sobre os novos impostos, sobre todos os impactos. Então, queria te agradecer pelo tempo disponibilizado aí pra gente e também deixar as portas do TradeCast sempre abertas aí pra ti, que no futuro a gente possa estar trocando mais ideias sobre essa reforma, sobre futuras mudanças de tributações e tudo mais. Então, muito obrigado aqui em nome de todo mundo do TradeCast. Legal, João Vitor, eu que agradeço aí, foi um prazer estar com você aí nesses momentos aí, espero que esse nosso bate-papo possa ajudar muito aí os transportadores e fico à disposição de vocês aí, dos ouvintes, para qualquer dúvida. Pô, muito obrigado, com certeza vai ajudar. E você ouvinte, se você gostou, não esqueça, deixe seu like, siga a gente nas redes sociais, @TradeCastBR, estaremos sempre aqui, sempre semanalmente, com muitas novidades sobre o setor do transporte e muito mais. Até a próxima, grande abraço!